Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o privilégio de voltar aqui no estúdio e receber uma pessoa que faz parte da minha história. Uma pessoa que um dia me acolheu de uma forma onde eu estava um pouco comprometido psicologicamente e hoje eu tenho o privilégio de estar aí batendo um papo com essa pessoa. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dividir, o assunto é muito bom, você vai gostar. Nós vamos dividir em 4 blocos para que não fique muito cansativo e que você aproveite todo o conteúdo. Então eu tenho o prazer de receber aqui essa pessoa que foi muito importante para mim, a Eliene. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra você ter aceitado esse convite. Estou muito feliz com você aqui. Obrigada, também estou muito feliz, Silvio, muito honrada, né, de estar aqui nesse bate-papo com você para a gente falar sobre um tema tão importante, né, temas que eu lido também dentro do consultório, então é um privilégio mesmo estar podendo, né, falar um pouquinho aqui, a gente construir esse conhecimento e também passar esse conhecimento para as outras pessoas. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o tema comunicação nos relacionamentos. Então, no meu ponto de vista aí, nós precisamos muito aprender as maneiras de se comunicar, né? Comunicar no relacionamento, a forma que nós nos comunicamos no relacionamento, isso pode evitar ou construir aí um conflito, né, Eliane? Sim. Então nós vamos começar aí no princípio de tudo, né? Vamos começar do começo? Sim, vamos começar do começo. Começar do começo. Vamos falar hoje, agora nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a comunicação parental, que é muito importante ali, onde começa, a melhor fase do desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto sujeito. E eu vou começar com uma pergunta aí para ver o que você consegue nos auxiliar nesse processo de comunicação aí. Vamos lá. Que o aprender a falar é diferente do aprender a se comunicar. Sim. Você poderia falar um pouquinho dessa diferença para gente, para que a gente possa alinhar aí as expectativas dos nossos ouvintes aí, dos nossos telespectadores? Sim, com certeza, né? A gente muitas vezes usa essas duas palavras, falar e comunicar, como se elas fossem sinônimas, né? Sim. Só que existe uma distância entre elas, né? Nuances específicas. O falar é a nossa habilidade, né? Uma habilidade mesmo do nosso desenvolvimento. Então, quando a gente está lá chegando nos 2 aninhos, né? Geralmente a gente começa a falar. Então, falar é a capacidade biológica da gente expressar por meio da comunicação. Comunicar já é completamente diferente. Comunicar é uma construção. Eu aprendo não apenas a questão da linguagem, do idioma, mas também a maneira de expressar aquilo que eu estou falando, né? Então, a comunicação, ela é uma habilidade. E por isso que não necessariamente a gente tem isso como uma boa habilidade. E é preciso Às vezes ser treinado, é uma habilidade, né? falha que nós temos. E qual que é a grande vantagem disso também? Como é uma habilidade, eu posso lapidar essa habilidade, eu posso treinar isso, eu posso melhorar essa capacidade minha de fazer, então, uma boa comunicação. Como que eu expresso as minhas palavras, quais palavras eu utilizo, qual que é o melhor momento. Então, todos esses conceitos, né, são construções que a gente pode fazer. E essa construção começa desde lá de trás, nas nossas relações, nas nossas interações sociais, aonde ali, enquanto a gente está aprendendo a falar, a gente está aprendendo a comunicar. E aí, a gente pode sempre estar trabalhando de forma a aprimorar cada um desses elementos. Entendi. Então, a partir desse ponto de vista, a gente pode entender que a forma com que os pais foram ensinados a se comunicar, a falar, isso vai reverberar na comunicação deles com os filhos, ou como isso pode comprometer, ou como conduzir isso de uma maneira eficaz, de uma maneira produtiva. Sim, a gente vê muito essa questão, né? À medida que a gente vai trabalhando na clínica e vai ganhando experiência, nós vamos entendendo muitas coisas. Então, na hora que a gente começa a investigar, quando alguém chega com uma demanda de comunicação, minha comunicação não está legal, eu não estou conseguindo me fazer entender, eu não estou conseguindo entender o outro, a gente está em conflito, a gente começa a investigar como que foi esse histórico de comunicação, como que era essa comunicação na família, e é muito comum a gente ver que a pessoa comunica exatamente de acordo com o padrão familiar. Né? Recentemente estou até trabalhando aí com uma moça, né? E
a gente está conduzindo a comunicação dela no relacionamento afetivo. Sim. E aí, quando a gente foi fazer, né, foi pensar nas dificuldades dela que ela estava apresentando, a gente conseguiu ver claramente ela repetindo o padrão de comunicação que os pais têm, que é um padrão violento de comunicação. E aí a gente vai percebendo como que você vai replicando isso. Com os filhos, a mesma coisa. Muitas vezes, a gente vai perceber isso na comunicação do nosso cliente ali dentro do consultório. Também tive essa experiência. Um cliente meu, ele falou assim, nossa, eu falei uma coisa com meu filho e tal, eu vi que ele ficou chateado. E aí, na hora que a gente foi conversar mais sobre isso e entender, era exatamente a forma como o pai dele comunicava com ele. O interessante é que nós, seres humanos, nós não somos frutos do acaso. Nós somos um construto social e a gente vai se construindo ali. E o ambiente no qual nós estamos expostos é que vai nos formando enquanto personalidade. E é bom ouvir você falar isso, porque hoje em dia as pessoas não investem em coisas pessoais, em forma de se comunicar. Acho que isso é natural da vida, e de fato é, em alguns aspectos. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa ali de um acompanhamento, de uma orientação profissional. E é importante você relatar isso no seu consultório. E aí que a gente entende uma coisa que é o seguinte, a comunicação, ela perpassa aí a educação emocional. Como os pais e cuidadores, eles podem lidar com essa situação de uma maneira construtiva, de uma maneira que vai propiciar um adulto mais seguro, um adulto mais saudável, com suas emoções ali controladas. Sim, isso é muito importante que você está falando, Silvio, porque dentro dessa construção que nós vamos fazendo, né, social, a gente também constrói o nosso sistema de crenças. Então, quando nós somos crianças, a gente está construindo também um sistema de crenças ali, sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o mundo, sobre todas as coisas que regem as nossas vidas. E essa comunicação do pai para com o filho é um dos fatores muito significativos quando a gente fala sobre a crença que a gente desenvolve sobre nós mesmos. Então, o poder da palavra do pai, ele é muito significativo para uma criança. Se o pai verbaliza para a criança, não, filho, tudo bem, você pode chorar, não, filho, tá difícil agora, eu entendo sua frustração, vamos trabalhar em cima disso, isso ajuda você a construir um processo de crenças aonde a criança no seu desenvolvimento não vai percebendo que ela é inferior, que ela é menor, que ela é burra, que ela é incompetente, que ela é incapaz, ou que ela pode dar vazão para as emoções. Então, esse cuidado, ele é muito importante. Acho que o primeiro passo principal é, enquanto pais, ter a consciência dessa responsabilidade. Existe uma responsabilidade não apenas na formação de uma criança para ela se tornar, né, uma cidadã do mundo, para se tornar uma boa pessoa, para ter aí, né, o seu caminhar social, mas também no elemento emocional. Infelizmente, nossa geração e as gerações de lá de trás não receberam educação emocional. Não recebemos mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente nem pode cobrar isso dos nossos pais, porque se a gente não recebeu, eles receberam muito menos ainda, né? Menos do que nós. A emoção nem era dita. Então, a primeira coisa é entender que existe uma responsabilidade, e a segunda coisa é querer modificar. Eu citei agora, né, esse meu cliente, que quando ele percebeu que ele estava emitindo a mesma comunicação que o pai dele emitia com ele na infância, e ele já tinha entendido, porque a gente já estava num processo terapêutico, o impacto que aquilo tinha tido sobre ele decidiu fazer um processo de mudança. Ele falou, Eliane, então me ajuda, como que eu posso comunicar da melhor maneira possível? E aí, essa consciência para ter a intencionalidade de fazer diferente. Tá, isso é muito importante. Eu, ultimamente, quando eu me descobri aí para atuar na psicoterapia de casais, psicoterapia familiar, então eu venho pesquisando diariamente alguns temas, e eu me deparei que a nossa geração ela é proveniente de lares muito disfuncionais. Havia uma carência nesse equilíbrio de educação. Sim. E não é que eu venho aqui falar que os pais eles tratavam de uma forma inadequada, de uma forma errada. A questão não é essa.
A questão eram os elementos que eles tinham para alcançar aí essa questão do conhecimento, de como conduzir ali a infância. Hoje em dia, a gente tem muita informação, tem muitos elementos de onde buscar. E até eu me deparo que eu tenho uma pequena preocupação que, às vezes, informação demais traz desinformação, Sim. gera desinformação. Sim. E hoje a gente se depara com alguns lares disfuncionais também por excesso de informações e às vezes por incongruências ali de que eu vivo uma sociedade de uma forma e eu quero que meu filho viva de outra forma e muito mais. Eu falo que os valores estão invertidos, mas estão invertidos porque estão se perdendo as referências dentro de casa. Como trabalhar aí? Chega no seu consultório, igual você já falou aí sobre o pai preocupado com essa comunicação. Isso acontece muito, essa preocupação dos pais em conduzir a comunicação com os filhos de maneira equilibrada, de maneira saudável. Como isso chega até o consultório na atualidade? O ideal seria chegar assim, do jeito que você falou, a pessoa já com a consciência. Geralmente, a demanda chega pela reclamação. Ah, então assim, meu filho é muito rebelde, eu não consigo falar com meu filho, eu não consigo conversar com ele, toda vez que eu chego perto, ele fecha a porta e tal, eu falo com ele, parece que eu tô falando com a parede. E isso também nos relacionamentos afetivos, né? Isso daí é capim, é mato. Então, geralmente se chega com o incômodo da situação, ou com Entendi. o incômodo com o outro, e não dentro de uma ideia de, tem coisas na minha comunicação que estão complicadas e eu preciso trabalhar. Então, é a partir dessa chegada, que também é super válida, né? Então, a pessoa não precisa já chegar, nossa, então, se eu for para psicóloga, eu já tenho que chegar falando que eu tenho que melhorar a comunicação. Pode chegar com a demanda e é o papel do terapeuta, né? Filtrar isso e conseguir chegar a esse elemento. E aí, na hora que a gente começa a conduzir, a perguntar o que de fato está acontecendo, a avaliar como que essa comunicação está truncada ali, e quais são os possíveis elementos que realmente são fatores que estão influenciando esse ponto. Eu costumo dizer, Eliane, que é o seguinte, a comunicação, ela é uma sementinha que é plantada ali, seja no relacionamento, seja na construção dentro de casa, e você não vai jogar uma semente num terreno árido. Sim. Você vai ter que preparar o terreno. E como na comunicação prepara-se esse terreno? É entender a forma que o outro vai ouvir. Exato. Porque a comunicação, ela vai além do que a gente fala. A comunicação, ela é conforme o outro ouve, conforme o outro entende. Sim. E encontrar esse equilíbrio é um pouquinho complexo quando não se para ouvir a outra parte, né? Sim, exato. Então, eu sempre falo, olha, vamos trabalhar aí o terreno para receber essa sementezinha aí, e entender que, a partir a decisão de plantar essa semente, existe o processo de preparar o terreno, e, para além disso, tem o processo de a sementinha germinar, nascer. Exatamente. Tudo é um processo. E que, infelizmente, nós não estamos, a grande maioria de nós, seres humanos, nós não estamos preparados a encarar o processo. Como trabalhar alguém aí que chega ao seu consultório, e você identifica que há essa demanda, essa falha na comunicação, existe uma abordagem específica para se trabalhar isso, ou como é conduzido isso no seu consultório? Sim, nesse caso, né, é esse primeiro passo, a gente entender, ajudar a pessoa a compreender a partir de uma descoberta guiada, né, e a partir também de todos desse levantamento de informações, onde que estão esses pontos, né, onde que estão os pontos aonde a gente, de fato, precisa trabalhar. A comunicação, ela é muito complexa, então uma coisa que eu trabalharia com você na sua comunicação é completamente diferente do que eu trabalharia com uma outra pessoa, então vai envolver os elementos, as nuances, histórias de vida, né, os aprendizados, e aí sim a gente vai conduzindo, mas o mais importante é a gente trabalhar a ideia da intencionalidade.
A comunicação é uma construção de uma habilidade que vai ser necessário ir fazendo passo a passo. É um treinamento. Então, a gente vai treinando. E a gente vai ter essa oportunidade de falar algumas dicas, né? Algumas estratégias que eu uso também Isso aí, no pessoal. Não sai daí, não. Esse primeiro bloco nós estamos quase finalizando aí. Só aquecendo. Estamos só aquecendo. Ainda vem muito mais dicas, vem dicas Sim. por aí. E você que está nos acompanhando aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curte, dá seu like. Faz o seguinte, começa agora a dar o like e depois no final, se você não gostar, vai lá e aperta o dedinho para baixo. Mas eu acho que você vai gostar, porque é muito importante. Nós achamos assim, eu me comunico bem. Mas a forma de você se comunicar está sendo condizente com a forma que o seu cônjuge precisa ouvir, e é muito importante trabalhar isso numa relação, e aí isso, mesmo que construído de uma forma disfuncional na infância, isso tem como ser trabalhado, tá? É importante investigar um pouquinho a forma com que você está se comunicando, conforme você está reagindo ao meio em que você está exposto. De repente há algo aí que precisa ser trabalhado, e nós temos uma expert aqui, que é a Eliane, que pode te auxiliar. Não deixa aí de acompanhar. Sim. Tá? Para finalizar esse primeiro bloco aqui, Eliane, o que você tem a nos dizer acerca de... nós viemos de lares, assim, disfuncionais. Sim. Quando a pessoa identificar, opa, eu preciso trabalhar a minha comunicação, existe algo que ela possa fazer sem que tenha a necessidade de procurar um especialista, um terapeuta, ou a gente pode trabalhar na gente mesmo, enquanto pessoa, sem a ajuda de um profissional, e aí quando não der conta, procura um profissional? Sim, eu falo que toda habilidade a gente pode fazê-la sozinha, né? A gente pode treinar sozinho, nós podemos ser autodidatas com muita coisa. Então, se eu quiser aprender a desenhar, eu posso ir lá, pegar um curso, ir no YouTube, pesquisar, começar a exercer. Só que, quando eu tenho um profissional do meu lado, quando eu tenho um professor particular para sentar, não, Eliane, é assim que você pega o lápis, é assim que você vai, é essa técnica aqui, essa técnica é melhor, o seu traço vai ficar melhor assim, eu me desenvolvo mais rápido. Entendi. Então, eu posso desenvolver a comunicação de uma melhor maneira sozinho? Posso, mas muitas vezes eu vou demandar mais tempo e às vezes terá algum elemento ali que vai me escapar, porque são processos também da comunicação que perpassa muito essa parte mais nuclear, mais interna, de crenças. Então, muitas vezes, descobrir isso sozinho é muito difícil. E aí, quando você tem um profissional para te auxiliar nesse sentido, esse caminho, ele tem mais chance de desenvolver. Uma pessoa já chega com a experiência e já te dá as ferramentas e caminha com você. Entendi. Você consegue fazer sozinho? Consegue. Mas eu falo que carregar um sofá sozinho é possível? Sim. Mas com outra pessoa, fica muito melhor. Falando em ficar melhor, como tem sido a sua comunicação? Acha que tem alguma coisa para melhorar? Se você achar que tem alguma coisa para melhorar, não deixe de acompanhar o próximo bloco. Nós vamos entrar num outro tema da comunicação. E isso é muito importante. Você que nos acompanhou até agora, como eu falei, não deixe de se inscrever, isso é muito importante. Quanto mais a gente conseguir alcançar pessoas, melhor será a nossa sociedade. E nós estamos aqui nesse processo de trazer para você elementos para que você auxilie o seu processo de aprendizado na sua comunicação. Nós vamos ficando por aqui nesse bloco. Até o próximo bloco. Tchau!